Olá, ouvintes da Pérola FM, novas canções. Eu estou chegando, Delvesce Nogueira, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta sexta-feira, dia 2 de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versos 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. A palavra de hoje nos mostra que Jesus suscitou muita admiração no meio do povo, mas, curioso, né? Não foi aceito por todo mundo. Apesar de tanta admiração, não foi aceito. A gente pode até pensar quais as razões disso, né? Uns ficaram com inveja da popularidade de Jesus, ou se sentiram ameaçados em suas posições de liderança. Outros perceberam que aceitar Jesus seria mudar de vida, reconhecer o amor misericordioso de Deus em sua vida. Mas podemos dizer que muita gente gostava de Jesus, o admirava, mas não foi capaz de dar o passo decisivo, acreditar, crer em Jesus. E Jesus voltou à sua terra, Nazaré, estava ali pregando na sinagoga. No início todos estavam admirados com as suas palavras, simples e forte. Mas, aos poucos, a reação passou da admiração para a revolta. Acharam que, sendo ele uma pessoa crescida naquela comunidade, não podia ter aquela sabedoria toda, nem fazer milagres como diziam que ele fazia. Julgaram então que Jesus estivesse exorbitando, arvorando-se a ser quem não era. Você não é um profeta coisa nenhuma? Alguém deve ter gritado lá do fundo da sinagoga, né? Pois é. Num certo momento, Jesus lamentou-se. Um profeta só não é bem estimado em sua própria pátria e em sua família. Mas aquele povo preferiu não acreditar em Jesus. Jesus nem pôde fazer milagres que sempre fazia nessas ocasiões. Essa visita à sinagoga de Nazaré, segundo o Evangelho de São Lucas, terminou mal. Jesus foi até expulso da sinagoga. Mas, afinal, por que aquele povo que viu Jesus crescer não acreditou nele? Aparentemente, porque conheciam a sua família, mas só por isso começaram a dizer que ele era o filho do Zé, carpinteiro, que a mãe dele é a Dona Maria, e os primos irmãos dele eram Tiago,
José, Simão e Judas. Na verdade, não havia essa palavra primo na linguagem deles. Então, para eles, primos, tios, sobrinhos eram todos irmãos. E as irmãs também moravam por ali, casadas com certeza. Primas, claro. Mas Jesus então era uma pessoa conhecida, de uma família dali, gente da comunidade, podemos dizer até todos amigos. Mas era isso, exatamente isso que eles não engoliram. Não podiam admitir que Deus estivesse agindo por meio de uma pessoa assim tão simples, de origem humilde, de um vilarejo sem importância. Esse era o problema. Eles estavam contrários exatamente ao modo como Deus estava agindo, na dinâmica da encarnação. E a encarnação de Jesus, claro, foi a forma pela qual Deus enviou seu Filho. Deus, Jesus, era Deus, é Deus, como o Pai, mas nascido na carne. Nascido na carne quer dizer nascido na fraqueza humana. Como disse Paulo, nascido de uma mulher. O povo de Nazaré então reagiu contra a encarnação. Não aceitaram uma manifestação de Deus assim, tão próxima deles. Mas a encarnação do Verbo é a verdade que norteia toda a nossa fé. E por outro lado, desnorteou aquele povo de Nazaré, escandalizou aquele povo. E inclusive escandaliza e desnorteia pessoas de hoje também. Essa reação que aquele povo lá de Nazaré teve não está muito longe de nós. Tem muita gente que espera Deus agindo apenas lá de cima. Tem muita gente que não aceita que Deus age pela fraqueza de pessoas aqui da terra, inclusive pessoas pobres. E Jesus, ressuscitado, deu essa missão aos seus apóstolos e os enviou como seus missionários. Comunicou-lhes o Espírito Santo e deu-lhes o poder. Então, a Igreja de Cristo continua o seu ministério. Os pastores da Igreja, em nome de Cristo, continuam o seu ministério de perdoar, de ensinar, de conduzir. Os líderes das comunidades, todos servidores do povo de Deus, homens e mulheres, em nome do Senhor, continuam orientando, continuam evangelizando e abençoando. Então, a atitude do povo de Nazaré se repete no meio de nós. Somos conhecidos, conhecem nossos pais, nossos irmãos, sabem de nossa origem humana e pobre, muitas vezes. Só na fé é que podem acolher o Jesus, o ministério de Jesus, Salvador, que nós exercitamos. Só na fé podem acolher a palavra que nós pregamos. Em nome do Senhor. Sem a fé, corremos o risco de fechar as portas para a graça que nos é comunicada pelos evangelizadores do nosso tempo.
Somente a fé pode abrir o nosso coração, pode abrir a nossa mente para aceitar a presença de Deus no meio de nós.